Vocês, pessoal de Noborito. Vamos começar com 2 versículos aqui, 2 Coríntios 10, 3. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Algumas vezes nós queremos argumentar com as pessoas, não é? Quem aqui já teve alguns desafios com relacionamento com algumas pessoas? Tem alguém aqui que já teve dificuldades? Por favor, levante a sua mão. Por favor, levante sua mão se você já teve dificuldade. Eu posso ver as suas mãos, viu, pessoal de Noborito? Mas nós não lutamos. Nós não lutamos as nossas lutas contra a carne ou contra as pessoas. Mas aqui no número 4, versículo 4, fala assim, ó, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. E eu vejo que muitas pessoas, nós como cristãos, acabamos sofrendo muitas vezes quando não precisamos sofrer. Alguns sofrimentos, realmente, Jesus ele prometeu a nós como perseguições. E aqui no Japão, além da perseguição, a gente nem sofre tanto, mas nós sofremos rejeição. Mas tem alguns tipos de sofrimentos que nós não precisamos passar. E muitas vezes você está passando e você não precisa estar passando. O diabo não quer que nós nos lembramos durante a batalha. Mas nós estamos na batalha. E nós batalhamos com nossas emoções e os nossos sentimentos todos os dias. E muitas vezes parece que nós estamos batalhando contra outras pessoas. Mas não é contra as pessoas. Quantas pessoas aqui são casadas? Levante sua mão. A sua batalha não é contra a sua mulher ou contra o seu marido. Muitas vezes parece, mas não é. Porque a sua batalha não é contra a pessoa. Existe uma batalha espiritual acontecendo. E os demônios vão atacar você. Mas nós temos Jesus vivendo dentro de nós. Jesus morreu na cruz. O Pai o ressuscitou da morte. E nisso, ele conquistou todo o poder que estava sobre o inimigo. E muitas vezes nós falamos, Senhor, Jesus, me ajuda, eu estou numa situação ruim, eu preciso da sua ajuda. Jesus, por que o Senhor não está fazendo nada? E Jesus diz, eu já fiz. Eu morri na cruz por você. Eu já conquistei a morte e a saúde para você. E muitas vezes, vocês precisam fazer algo. Mas muitas vezes nós ficamos, minha vida é tão difícil, Jesus me ajuda. É muito bom a gente pedir ajuda a Jesus, sim. Mas Jesus, ele já deu para você o empoderamento do Espírito para quebrar, para andar no Espírito e viver essas verdades. E nessas próximas semanas, nós vamos estudar sobre as 5 armas espirituais para...
doing all the most of the research, everything that I'm going to be saying today. He's an incredible pastor. でパスター・ベンがですね、実はたくさんのリサーチをしてくださってですね、本当に素晴らしい牧師さんだなと思いますけれども、 Here's the thing: God wants to give you, He wants you to have victory. そして As 皆さん 5 armas espirituais para vencer. と思っている It is God's will for you to be above and not beneath. そして神様の御心は皆さんが上に行くことですね、下に行くことじゃなくて上に行くことです。 It is God's will for you to be É a more vontade de Deus que você seja mais que vencedor em qualquer situação. 以上であることを神様は望んでいる。 Do you believe this? Do you believe Você acredita nisso? Você crê Do nisso? you believe that it is God's will for you to Você live acredita out que é a victory vontade de that Deus Jesus purchased for you? 皆さんのその que você viva essas verdades que Jesus conquistou por você? Right? Over the next several weeks, we're going to learn how to step into that victory. で Então, nas próximas semanas nós vamos andar nós vamos passar por esses passos de vitória. Você precisa receber isso. He has an awesome future for you. Jesus tem um ótimo, um maravilhoso futuro para você e sua It is família. God's will for your whole family to know Jesus. E Jesus quer que toda a sua família conheça Ele. It is God's will for you to walk in healing. É a vontade de Deus que você ande em cura. It is God's will for you to have more than enough for you and to give to others. É vontade de Deus que você tenha mais do que o necessário para você e para os outros. これも神様の御心です。 It is God's will for you to influence this generation for Jesus. É vontade de Deus que você influencie essa geração e a これ outra. も神様の御心です。 That is God's will. それは神様の御心。 Isso é vontade de Deus. Happen automatically. Mas isso nunca acontece automaticamente. We have to utilize the weapons, the spiritual weapons that He's given us Você, to break through. você precisa tomar posse dessas armas espirituais que Ele entrega para que você possa avançar. Soldiers do we have today? Quantos soldados nós temos aqui hoje? Are you a soldier? Are you a soldier in the army of God? Yes. Você é um soldado de Jesus aqui? Levante sua mão. Amen. So we're going to fight the spiritual Então battle with vamos spiritual weapons. lutar essas batalhas espirituais com armas espirituais. Amém? All right. So today I'm going to quickly go through all 5 of these spiritual weapons that we're going to Então hoje eu vou passar muito rápido por essas 5 armas. ざっくり紹介したと思います。 and it's going to be the introduction to this. E hoje vai ser a introdução dessa série. Are you ready? Vocês estão prontos? レディーですか？ Are you ready, Noborito? Vocês estão prontos aí, Noborito? いいですか？ All は right, い here we go. Ok, vamos lá. Number 1, prayer. Vamos lá. A primeira delas é oração. Praise. そして Então nós vamos falar hoje sobre oração, também sobre louvor, sobre jejum. Does anybody like fasting? Like fasting? Tem alguém aqui que ama jejuar? Não, sim, não tem certeza. Word of God. Então nós vamos falar também da palavra de Deus. Faith. E 5, fé. Let's go ahead and get started with our first one here. Prayer. Vamos começar aqui então com a nossa primeira oração. Prayer. With much prayer, there's much power. Quanto mais oração, mais poder. You're too far from me, man. Está muito longe de mim. With little prayer, there is little power. Com pouca oração, pouco poder. With no prayer, there is no power. Com nenhuma oração, nenhum poder. That's right. É isso mesmo. That kind of version of that. That's right. With no prayer, there's no power. É isso aí. Sem oração, não tem poder. 力がないということですね。 What does your prayer life look like? 皆さんの Como que a sua a vida está? どういう感じでしょう Se parece. A lot about prayer over the last several Nós temos falado muito sobre oração nessas últimas semanas. because God wants to do something in this nation through you. Porque Deus quer fazer algo nessa nação através de você. 日本でいろんなことをしたいです。 All right? But He's not going to do it. Certo? Mas Ele não vai fazer through you. で神様一人です。 por Ele mesmo. Ele vai fazer através de você. We have to have this supernatural power of God if we're going to accomplish His will. Nós precisamos ter esse superpoder que vem de Deus para completar a missão. We need the power of God. Nós precisamos do poder de Deus. And we access that power of God through prayer. E nós acessamos esse poder através da oração. Yes, remember in the book of Acts, there was the Eu lembro- story where Peter was taken to prison. Eu lembro que em Atos fala da história de Paulo, Pedro, que foi levado We're going to read here a little bit. para a prisão. In chapter 12, verse 1. Vamos lá, Atos 12. And about that time, Herod, the king, he laid his violent hands on some who belonged to the church, to Christians. でその頃Lembre que nessa época Herodes estava としてperseguindo a igreja. Killed James, the brother of John, with a sword. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Some of the people there in Jerusalem super happy that he killed him. E nesse contexto aqui, algumas pessoas lá em Jerusalém estavam super felizes porque João tinha morrido. Here, so Então vamos lá para o versículo 5. was kept. He got Peter now. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus They prayed earnestly for him. por ele.
で5節に書いてあるんですけど、 Então, aqui, ó, 見てのようにね、a igreja orava あの fervorosamente. ペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は Eles oravam. 彼のために熱心な祈りを神に捧げていました。 Everything looked like an impossible situation for Peter. Todas as vezes, se você olhar, tipo, parecia uma situação impossível para Pedro, né? He just killed James. Herodes acabava de ter matado They have Peter now in prison. Tiago e Pedro agora estava na prisão. 閉じ込められた。 He's chained up. そして、 Ele estava preso lá, Got guards acorrentado. all around watching him. あのね、 E um monte de guardas, tudo ao redor dele, o vigiando. Gates locked shut. He is locked in place. Ele estava com grades, ele estava dentro da prisão, todo aprisionado mesmo. Looked absolutely impossible. Então, essa situação parecia realmente impossível, né? But Mas the church was praying. a igreja estava orando. And when we pray, things happen. E quando nós oramos, coisas acontecem. That's right. If you know the story, É isso mesmo. came to Peter Você sabe a história, né? Anjos apareceram para Pedro and the chains just fell off. e as algemas caíram. あの外れたんです。 And the angel says, "Get up, Peter. Get up." E os anjos falaram, vamos, levanta, levanta, Pedro. Door just opens automatically. As portas se abriram. Nowadays, doors open automatically all the time. Hoje em dia, as portas se abrem automaticamente, né? They have electricity. Mas naquela época eles não tinham eletricidade, né? There's the power of God. Foi o poder de Deus que abriu aquela porta. Brrr, abriu a porta. All right, maybe in your life there are some closed doors. You're like, this is impossible. Talvez na sua vida, muitas vezes você tenha portas fechadas que você olhe e possa falar, ai, é impossível para mim. You can beat against that door. It will not. Você pode bater, 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 bater e muitas vezes essa porta ela não está abrindo. 力で開けることはできないです。 But when you pray, the power of God Mas quando você ora, o poder de Deus entra nessa situação will open it. e essa porta se abre automaticamente. Spend some time talking about prayer in the very near future. Então, nós vamos falar muito mais sobre oração num futuro bem próximo. Number 2 is praise. Número 2 é louvor. Praise is so powerful. Louvor é tão When we praise poderoso. Jesus, we're talking about how good He is. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos falando sobre quem Ele é. Him for things that He's already done in the past. で私たちは本当にもうね、神様がやってくださった Muitas vezes nós só louvamos pelo que Ele já fez antes. Terrible situation Mas quando você está no meio de uma situação terrível, 状況の中にいる自分を発見すると思います。 looks completely impossible, parecendo que é completamente difícil, and then you pray. então você louva, 賛美します。 adora. And you're praising God for who He is, which never changes. E quando você いつも変わらない louva, adora o Senhor por quem Ele é, isso nunca muda. Você apenas そして私たちが louva, 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 adora o Senhor e as coisas começam a acontecer. A few chapters later in Acts, Alguns capítulos depois, and they're in prison. em Atos, nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. パウロとシラスかなが、その牢屋に捕まっている話があるんですけど、 Right? In chapter 16:25 it says about midnight, the middle of the night. E no capítulo 16, versículo 25, Singing hymns, praises to God, and the prisoners were listening to them. そしてこの16と25節ですね。 fala assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. 私はそれを聞き入っていた。 All right, now not necessarily in Japanese, but in English this is Não necessariamente em japonês, mas aqui em inglês ele tem falando dessa palavra aqui, ó. なる時があるんですね。 and in Portuguese too. E em português também, 同じです。 Hinos. hinos, Hinos. It's like hinos. hinos, hinos. これいいんですけ It ど、 sounds like there's very traditional quiet shh in your book and sing. Ah, esse aqui parece, esse hino dá aquela impressão de ser aquela coisa bem calma, bem tranquila, onde você faz aquele silêncio, você está louvando assim, aquele, todo mundo em silêncio e vamos ter reverência. That is what they were doing. Mas não é isso que ele estava fazendo aqui. ないですよ。 Right? This is praise. Isso aqui era aquele louvor, aquele negócio, algo muito alto, barulhento ao ponto de que todos na prisão estavam ouvindo. ですね、みんなが聞こえるぐらいの音です And when this happened, look at it. E quando isso aconteceu, Praising God. Praising olha, lembra que eles estavam louvando a Deus. ですけども、ちょっと Então, And suddenly, então, the 突然 great de repente, foundations of the prison were shaken. And de repente, all the doors were open. And everyone houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. 囚人の鎖が外れてしまった。 As you praise God in the middle of a bad situation, suddenly things happen. Quando você louva o Senhor, não importa a quão ruim esteja a situação, as coisas irão acontecer. Heard this
story before, personal story to me. Eu tenho uma história para compartilhar que This was maybe, I don't know, maybe 15, 17 years ago back in Princ- Brazil. é uma história pessoal minha. Então, foi uns 15 anos atrás lá em Brasil. Eu estava muito doente. And it was something simple, maybe a flu or something. Eu estava muito doente. Era algo simples, era tipo meio que um resfriado ou algo assim. ごめんなさい、インフルエンザだったと思います。 High fever, Mas era febre alta. feel terrible. Eu me sentia terrível. Every joint in your body just hurts. Todas as juntas do meu corpo estavam doendo quando eu me movia. Aqui, alguém já teve febre assim? 経験したことありますか？ Yeah, in Noborito, only about 3 or 4 people. Lá em Noborito, apenas nós 3, 4 pessoas tiveram assim. But Mas terrible. eu estava me sentindo horrível, terrível, terrível. Laying on the sofa. E eu estava deitado lá no sofá. And the material of the sofa on my skin hurt. E o material do sofá na minha pele doía. 合わなかったんです。 Yes, anyone had that before? Alguém já teve um assim? Já? And I'm sitting there, I'm laying there in pain. Oh, Ai, eu estava lá sentado, deitado na minha dor. E eu estava lá, ai, Jesus, Jesus, eu estou me sentindo terrível. and then Jesus spoke to me. Right? Então Jesus falou comigo naquele momento. He says, begin to praise me. Começa a louvar a ご mim. めんなさい。 I didn't feel like praising. Eu não estava me sentindo que eu queria louvar. じゃなかったんですけど、 I mean, it hurt to move. Doía eu me mexer. But he said, praise. Mas Deus disse, louva, louva. Oh, so I got off the sofa and I started Então eu fui saindo do sofá, fui me levantando. this was so uncomfortable. E ai, era tão desconfortável, tão desconfortável. Thank you, Jesus. E eu comecei a falar, obrigado, Jesus. I'm gonna jump and praise the Lord. Eu vou pular e vou louvar o Senhor. Thank you, Jesus. Ai, obrigado, Jesus. I praise you, Jesus. Ai, eu te louvo, Jesus. As I did that, the pain went down a little. E aí, quando eu fiz isso, a dor começou a diminuir. 少なくなる。 Thank you that I'm healed, Jesus. Obrigado por me curar, Jesus. Love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. Praise you, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Hey! About 3 or 4 minutes. Por volta de 3 ou 4 minutos, eu saí de terrível para 100% bem. There's power in praise. Tem poder no seu louvor. Eu não posso me curar, ないですよね。 But I can tap into the power that God has for me. mas eu posso acessar o poder que Jesus tem para mim. Through Jesus already paid the price for our healing. Porque Jesus ele já pagou o preço pela cura, pela nossa cura. But he says, step into it. Então Jesus falou, toma posse. Experience your own breakthrough. でそれを経験しなさい。ブレイクスルーを経験しなさい。 Experiência esse avanço. ならあなたに Use isso como arma, 与えてるから。 Praise is a weapon. そして porque louvor é uma arma. Amém? Amém? Number 3. Vamos lá, número 3. One we love. We love this one. Ah, esse aqui nós amamos. Amamos mesmo. Fasting. Jejum. Who here loves to fast? Quem aqui ama jejum? When we say the word fast, your heart Quando você fala a papalavra jejum, seu coração pulsa de alegria. I just can't wait until the next fast begins. Eu não posso esperar até o próximo jejum para que eu tenha que fazer. Ai, cara. 3 ou 4 semanas sem comida. Oh, yeah! Não, não. Ai, gente, qual é? Só o pastor Paulinho ama jejuar? Oh man, we don't like to fast. É, cara, nós não amamos jejuar, né? Jejum não é tão bom, não é divertido. Jejum muitas vezes dói, machuca. Something supernatural that happens. Mas でもですね、 algo sobrenatural acontece quando nós jejuamos. Look at this. Então, olha só. He was baptized, right? Jesus tinha sido batizado, né? 洗礼を受けましたよね。 That's right. When he came out of the water, something happened. E quando ele foi batizado, quando ele saiu da água, algo aconteceu. Quem sabe? O que aconteceu? O que aconteceu? Right. The Spirit of the Lord came Isso upon him. mesmo, o Espírito Santo veio sobre ele naquele momento. 神様の霊が降りてきたんですね。 All right, so now we have the Spirit of God. Agora, então, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. And has anyone ever experienced it before? The power of the Spirit of God is coming on. Alguém aqui já teve uma experiência que o Espírito Santo veio sobre você? Isso não é maravilhoso? Isso não é... It's so good. It's so wonderful. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é demais. Experience. We're like, oh, life is going to be great now. Nós experimentamos isso e falamos, nossa vida vai ser maravilhosa agora. What did the Holy Spirit で聖霊様は何を E o que o Espírito Santo faz? Jesus で into the desert? Ele guia Jesus para o deserto. に連れて行ったんです。 And he fasted.
E aí Jesus, ele jejuou. Spirit says, "Okay, O Espírito Santo falou assim, presence is on, and now you're gonna go fast." a presença está agora, está ligada, mas você precisa jejuar. Jesus, he got hungry. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele ficou com fome. We think, "Oh, Jesus is God, man, no problem. He can just not feel any." A gente pode pensar assim, Jesus é Deus, ele não tem nenhum problema, ele não vai sentir fome, ele não tem nenhum problema com isso, tá tudo beleza, fazer um jejum. Jesus is 100% God. Jesus era 100% Deus, sim, é verdade. Mas ele também era 100% humano. And he felt hungry. E ele se sentiu com fome, He was faithful. faminto. It was 40 days. Mas ele foi fiel até o fim dos 40 dias. 40日間断食を続けました And look at this. And after E olha só, 40 days, depois dos 40 dias, in the power of the Holy Spirit to Galilee and the report about him was spread throughout the surrounding country. はい、でイエス様は、御霊の力を帯びてガラリアに帰られた diz assim, então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. そしてそのイエス様がその断食をする前に Então Jesus, ele jejuou e já teve a primeira experiência com o Espírito Santo. Mas depois do jejum, ele teve esse poder do Espírito Santo. Até então, quando nós temos essa experiência com o Espírito Santo, nós é tão bom, é tão maravilhoso. Mas quando nós começamos a viver isso de jejum, e aí nós recebemos o poder e começamos a andar nesse poder, é maravilhoso. Intimacy with God, it's so good. It's so A presença do Espírito Santo é tão boa, nós estarmos no meio dele é tão maravilhoso, tão bom, tão bom. But it's not just his will for you to experience it. That is great, but it's not his will to just experience it. Mas não é a vontade de Deus que você apenas experimente. Ele não quer que você só experimente. Ele quer que você tenha o poder dele sobre a sua vida. What's his power to do something through your life? Ele quer que o poder dele flua através da sua vida. There are people that would die of an illness, but they're going to be healed because of God's power flowing through your life. Tem pessoas que podem estar morrendo porque você não tem deixado que o poder de Deus de cura Jesus taught us to pray. venha através da sua vida. Will be done on earth as it is in heaven. A palavra de Deus fala que aquilo que nós oramos na terra seja na terra como é no céu. God's will, may it happen here on earth. É a vontade de Deus que aconteça aqui na terra a mesma coisa, do mesmo jeito que acontece lá no céu. There's only one way that can happen. Então, esse é um jeito de isso acontecer. É com o poder do Espírito. We got to fast. Nós precisamos jejuar. Starting today, we're doing 40 days. Começando hoje, nós vamos fazer 40 dias de jejum Everyone's going to participate. e todo mundo vai participar. No food, no water. for 40 days. Sem água e sem comida por 40 dias. Tudo bem? Não. É brincadeira. Part of your life. Mas jejum precisa ser uma parte da nossa vida. And we're going to talk a lot about fasting. E nós vamos falar muito sobre o jejum depois. All right? In Matthew, it says, however, this kind, referring to the demonic oppression of a child, is not Em Mateus 17, 21, でマタイの17章の21節ですね。ただしこういった悪霊は祈りと断食によって出なければとても追い ele fala assim, mas essa espécie não sai senão com oração challenge sometimes, but it's not too difficult. e jejum. まあ祈りはですね E aqui a oração, ela pode ser às vezes um pouco Sometimes it's desafiadora, mas não é tão difícil assim. Mas o jejum, ele é mais difícil. Mas quando você combina os dois, authority over the enemy. でこの祈りと断você,食を você, コンビネーション、組み合わせることによってこの você 悪 tem 魔を打ち勝つ grande autoridade sobre. You already have authority because Christ lives inside of you. 私たちが本当もう神様、イエス様はすでにいるので、 E Deus, ele deu essa autoridade sobre Prayer você. and fasting, it puts us in line with the heart of God. So we understand that authority, we can walk in that authority. Quando você está orando e jejuando, você consegue entender a vontade de Deus e começar a andar na vontade do Senhor com esse poder. Fourth weapon here, the word Número of 4, a quarta arma aqui é a palavra de Deus. The word of God is very, very powerful. A palavra de Deus é muito poderosa. Everlasting. It's 100%, no beginning, no end. It's the word of God. It's eternal. 神様の御言葉は A palavra de Deus, ela não tem começo nem fim, ela é eterna. The word of God is spoken. Things happen. Quando a palavra de Deus é falada, as coisas acontecem. 起こります Okay? The question is, do you know the word of God? A pergunta é, você conhece a palavra de Deus? ご存知でしょうか Back to Jesus when he was
being tempted by the devil. Vamos voltar lá para quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto. And here's what it says here. Luke 4:3 and 4 says, and the devil said to him, Vamos lá, Jesus, em "If you are the Lucas Son of God, command 4, stones 3 e to 4. become bread, because I'm sure you're very hungry." Aí fala assim, ó. Então o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. And at this point, Jesus could have said, I'm going to fight with you, devil. E nesse momento Jesus podia falar, eu vou lutar com você, diabo. Power from you. Poder divino. Often we think of this weird anime style good against evil fight. Jesus podia usar esse negócio esquisito assim de poder e lutar contra o inimigo. And the good struggles and struggles and E aí ele poderia lutar e That's not spiritual warfare. Mas não é isso. Não, espiritualmente não é assim. Hungry. Jesus estava com fome. E eu imagino que Jesus provavelmente estava cansado também. I'm imagining that his body did not have too much energy at that point. Eu estou imaginando que o corpo de Cristo não tinha tanta energia nesse momento. All he said was just answer to him. Mas olha só o que ele falou. It is written. Man shall not live by bread alone. イエス様がそこで言ったことはですね Aí ele pegou e falou, Jesus respondeu assim, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. He said it's written. えっと Man shall not live by bread alone. イエス様はここに書いてあるというふうに Aí Jesus pegou e falou, ó, isso aqui está escrito. Of God. From the Old Testament. Jesus, ele foi para a palavra de Deus no Antigo Testamento. 言おうとしたんです引用したんです The devil, Satan. E o diabo サタンがね deu um passo para trás, hein? 下がらなきゃいけなかった Right? But then Mas então, another temptation. If outra tentação. will worship me, it will all be yours. The kingdoms of the earth. He promised it to Jesus. で2つ目の誘惑 Se você me adorar, eu vou lhe dar tudo. なら全てのものがあなたのものとなると And again, Jesus Aí, de novo, Jesus apenas respondeu, está escrito. Lord your God, and him only shall you serve. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. イエス様は悪魔に答えられたあなたの神である主を礼拝しなさいと、主の身に使いなさい Jesus just quoted the Bible. Jesus apenas 言葉を falou a palavra. And the devil goes, oh, never mind. E o diabo, opa, deixa pra lá, deixa pra lá. 下がるんですね And then E verse então, no versículo 9, took Jesus. fala assim, então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salta daqui. このような、ね、疑惑があります悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き神殿の屋根の端に立たせてこう言ったあなたの横ならここから身を下に身を投げなさい And then one more time, Jesus responded. E mais uma vez, Jesus respondeu, You must not test the Lord your God. 聖書はこのように書いてあります assim está escrito, as escrituras dizem, você não põe à prova o Senhor, seu Deus. E aí, nesse momento, o diabo apenas perdeu. Ele apenas perdeu. It was not hard for Jesus to win this battle. Não foi difícil para Jesus vencer essa batalha. 勝つことは難しいものじゃなかった He didn't have to strain himself and then just. Ele não teve que fortalecer si mesmo. そういうふうにして勝つ必要はなかった Não, ele simplesmente... Ele teve a palavra de Deus dentro dele.そして正しい E no momento certo, ele apenas deixou ela fluir, ela sair. A palavra de Deus é uma arma poderosa, poderosíssima. That is why we are called to be hungry, thirsty for the Word of God. É por isso que nós falamos que nós somos famintos e sedentos pela palavra de Deus. いけないんですね And that is why at Paz Church we highly value deep Bible study. E é por isso que nós, na Paz Church, nós realmente valorizamos profundamente o estudo da palavra de Deus. We have Paz Bible College. É por isso que nós temos o Paz Bible College. How many students of Paz Bible College? Quantos estudantes nós temos aqui do Paz Bible College? Levante sua mão. Olha lá, bastante pessoas. I'm wrong, but I think it's 150 something students right now. Eu acho que eu posso estar errado, mas nós temos mais de 150 pessoas, mais ou menos, hoje em dia. That is a beautiful life I have right there. Thank you. 私の、Isso aqui é um maravilhoso, um beijo ありがとうございます pro Wild. Okay. Ok. One more to say about the Word of God. Então tem mais uma coisa para falar sobre a palavra de Deus. The Bible says that it's like it's our daily bread. A Bíblia fala que é como se fosse o nosso fôlego de vida, nosso fôlego diário. Primeiro a gente toma café, né? This later on, maybe you already ate
Se você está assistindo isso aqui depois, pode ser provavelmente que você já almoçou. Mas quando a comida está na sua boca, ela vai para o seu estômago through the intestines, e depois ela passa pelo intestino. body takes out all the good nutrition it can. E o corpo, ele pega todos os nutrientes que ele precisa. That incredible onigiri that you're having Nós, então, se você come aí um incrível onigiri, it becomes a part of who you are, your body. e depois de algum tempo, ele se torna uma parte de quem você é. Porque o seu corpo absorve, né? And a month from now, でおにぎりを食べて Se você come o onigiri agora, daqui a um mês, separate the nigiri from your body. você não pode separar o onigiri de quem você é, né? あなたから引き離すことができなくなるんですね。 This is what the Word of God does. É isso que a palavra de Deus fala sobre isso. 神の御言葉と一緒なんです。あなたの体の中に入ってくるとそうなるんです。 As you meditate on the Quando você medita na palavra de Deus, メディテーションする中で That's right. You read it. You say, Holy Spirit, teach me, teach me, teach me. quando você está lendo, você está falando, o Espírito Santo me ensina, me ensina, me ensina. Relate to your heart, understanding it in wonderful ways. E aí você começa a entender no teu coração de formas maravilhosas. Transforms you. E isso transforma você. 変わっていくんです。 It changes the way you think. で皆さん Muda o jeito que você pensa. Becomes a part of who you are. E isso se torna parte de quem você é. Our mind is transformed into the image of Christ. そしてその E aí a nossa mente, ela vai sendo transformada na imagem de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Amém? Here's the Sim? last one. Vamos lá para a última. Faith. Fé. We're going to have a whole message just focused on faith. Nós vamos ter uma mensagem toda focada em fé. Now, when we talk about faith, I love talking about faith. Mas quando nós falamos em fé, eu amo falar em fé. If you're part of our staff at Paz Church, you know that I talk about faith a lot. Se você faz parte dos nossos voluntários, você sabe que eu falo muito sobre fé. Because faith brings joy to the heart of God. Porque fé traz alegria ao coração de Deus. 心に喜びを与えるんですね。 There is nothing you can do without faith. Não tem nada que você possa fazer sem 何も皆さん私たちはできない。 Faith opens up the a fé. windows of heaven, supernatural over your life. As janelas do céu se abrem. Sobrenatural. A fé. Back in the book of Matthew, read this just a second. Se nós voltarmos ali aonde nós lemos em Mateus, Jesus, he comes down from a mountain, Jesus ele desce da montanha and there was a boy that was demon possessed. e tem um rapaz que está sendo possesso por demônios. And the disciples were trying to cast this demon out, and it just wasn't working. E aí os discípulos eles tentaram expulsar esse demônio, mas simplesmente não estava acontecendo, não estava funcionando. Well, Jesus comes and he casts out the demon, E Jesus vem e ele expulsa esse demônio. and then later the disciples they come to Jesus. E depois os discípulos vêm até Jesus. It's okay, you can slap my shoulder. Por favor, você pode dar um toquinho aqui. Jesus, why could we not do it? How come you did? Aí eles falam para Jesus, Jesus, como que nós não podemos fazer isso? できなかったんですけどね。 Por que nós não conseguimos? Jesus said to them, because of your little E Jesus responde para eles por causa da sua あな pequena た方の fé. 信仰は薄いからです。 Okay, so this word little faith in the Bible, it's a term that it refers to like numerical, like numbers. Esse pequena fé aqui na Bíblia, ela está se referindo a um pequeno número, em número. 数字のことを小さいと表現することはできるんですけど、 For example, Por exemplo, はい、例ですね。 from 1 to 10, de 1 a 10, where is your faith? あなたの信仰はどこでしょうか。 Is it 1, qual que é a sua fé? De 1, 5, é 5 ou é 10? where is your faith? Aonde que está a sua fé? And Jesus says, your faith, disciple. Aí Jesus fala para os discípulos assim, ó, sua fé é lá embaixo. Maybe, I don't know, maybe your faith is like a 2. Talvez a sua fé talvez seja um 2. 1 to 10, maybe 3. De 1 a 10, talvez um 3. Mas é muito baixa. For truly I say to you, if you have Eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para こ vocês. の信仰があるならこの山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もないんです。 Okay, so let's just pretend, let's put numbers to this here, okay? じゃあここでEntão vamos lá, vamos só pressupor assim, vamos colocar usando números, tá? I believe Jesus is real and
I give my life to Jesus. Então, número 1 é tipo, eu acredito em Jesus e eu entreguei a minha vida para Jesus. 心をあげますというレベル。 Level 10 faith, Número 10 de fé I'm moving mountains from here to there. é mover montanhas daqui para lá. Nothing is impossible. Nada é impossível. 不可能なことはない。 Because my faith is 10. Porque a minha fé é 10. 10だから。 Well, how big is a 10? じゃあ10 Quão grande é esse 10? どれぐらい大きいんでしょうかね。 A 10 is the size of a mustard seed. O 10 é do tamanho de uma semente de mostarda. This is a 10. Esse é um 10. Yeah, that's tiny. Esse pequenininho. That's a 10. Isso é um 10. And Jesus was saying, disciples, your faith. E Jesus estava falando, discípulos, a sua fé, olha, tudo que vocês precisam é desse tamanho. これしか必要ないんだぜ。 But see, God's not saying you have to have faith the size of the nation of Russia. Deus não está falando para você, olha, a sua fé precisa ter do tamanho da nação da Rússia. Não, não é isso que ele está falando. Ele só está falando que essa pezinha assim é só isso. You don't even have that. Mas você não tem. ね、こんだけです。 Ele estava falando para os discípulos. Então nós vamos falar sobre como nós vamos crescer em fé, aumentar nossa fé. E com fé você pode fazer qualquer coisa. 全てのことができるからで All right, look, in Hebrews 11:6. す。はい。 Em Hebreus 11:6. And without faith it is impossible to please God. For he who comes to God Sem must fé é impossível agradar a Deus. those who diligently seek him. はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. If you don't have faith, you can't even make the heart of God happy. 信仰 Se なければ você não ね tem fé, você não pode fazer o coração de Deus ficar feliz. In the Bible where Jesus Tem duas vezes apenas na Bíblia que Jesus ficou em choque. Ficou assim. Como que chocaram Jesus? 驚かせることが Como que você choca Jesus? Jesus é Deus. 神様ですよね。 He's amazing. Ele é maravilhoso. He is the image in which we are being formed into. で私たち Ele é a imagem do que nós precisamos ser. 近づいていく方ですよね。 He conquered death. Ele conquistou a morte. ネザレ復活で死を Ele venceu a morte. He is eternal God. Ele é o Deus eterno. All right, there's nothing he cannot do. Não tem nada que ele não possa fazer. He created the world and the universe. Ele criou o mundo e o universo. 創造された方。 How do you Como que você choca Jesus? Como? Como que você faz isso? It happened 2 times. Só aconteceu 2 vezes. Both times had to do with faith. Ambas as 2 vezes foram a respeito de fé. In one case, it was Num a caso, centurion that had amazing foi o centurião que teve uma fé maravilhosa. faith, happened in 19. 100人隊長の時のね。Que foi o centurião que teve一つ目それが一つ目。 His a fé. incredible faith. Porque ele tinha uma fé incrível. すごい信仰があったんです。 And Jesus said, E Jesus disse, "Israel, did I find faith like that?" でイエス様は言ったんです。イスラエルで em toda Jerusalém eu não encontrei fé igual a essa. Jesus, uau, Jesus estava chocado. 驚かせた。 And in the other situation, E na outra situação, で次の時はその信仰が少なかった時もある。 foi uma fé pequena. Que ele olhou e falou, meu Deus, gente, vocês não têm fé. your life, are you bringing Ou na sua vida você tem sido para fazer no coração de Deus ou 驚きを与えるのか、それともがっかりさせる信仰どちらでしょうか。 what's gonna define this? o que vai definir Joy to please God is a alegria de agradar a Deus? っていうのを左右するのは、É a fé. ですね、この信仰なんですね。 and we're gonna have a lot of fun talking about faith. Nós vamos ter muita diversão, nós vamos nos divertir muito falando sobre fé. Faith that you're gonna see your family one for Jesus. É através da fé que você vai ver a sua família seguindo a Jesus. Healing in your body and healing in those around you. É através da fé que você vai sim Faith that we're gonna win this. conquistar cura 信仰によってこの e, 国が、救われていく。 It's through faith that we're gonna see the dead raised. Here, é através da fé que você vai ver mortos se ressuscitando. faith that we're going to see corruption around the world disappear. É através da fé que nós veremos a corrupção do mundo sendo destruída, コラプション、 desaparecendo. 腐敗したですね、世の中が復活していく。 It's through faith that É através da fé God's justice established on que nós vamos ver a justiça de Deus sendo estabelecida nessa terra. 地球で、確立される。 It's through faith that you're going to become more than a conqueror
E é através da fé que você vai se tornar mais que conquistadores em Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, nada é impossível. Amém? Eu quero convidar o pessoal do louvor. And we're just going to spend some time worshiping the Lord. イエス様をね、賛美していきたいと思いますけど。 And I just invite the church to please stand. Eu queria convidar a igreja, por favor, a ficar de pé. And I think this is going to be a season that Eu penso que breakthrough like we've never experienced before. essa vai ser uma nova temporada onde nossa igreja ela vai sentir algo que nós nunca experimentamos antes. We have to remember Nós precisamos lembrar. 皆さん覚えていただいて Jesus, ele vai fazer a parte dele. イエス様のパートはすでに完了しています。 that He wants us to do our part. そして E ele quer que nós façamos a nossa parte. パートをやってもらいたい。 It's not based on works. We can Não é baseado nas nossas obras, tá? Porque なんていうんですか、そのわ nós não merecemos, não é sobre obras. Não é a nosso respeito. Mas é pela graça de Deus. 様の恵みによって達成できます。 only the grace. Apenas a graça de Deus. だけによって達成でき We step into that grace. E nós vamos ます。恵みに私たちは entrar nessa graça e nós vamos... Amém? Nós vamos participar disso. Amém? Vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus.